Eu queria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor no livro de Lucas, no capítulo 22. Capítulo 22, do versículo 31 ao 34. Amém? Diz assim: E o Senhor disse: Simão, Simão, eis que Satanás tem desejado te ter para vos peneirar como trigo, mas eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortaleça teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. E ele disse: Digo-te, Pedro, que o galo não cantará hoje antes que tu me negues 3 vezes de conhecer-me. Amém? Irmãos, podem se sentar. Nós vemos aqui, pouco depois, de haver a ceia do Senhor, o Senhor Jesus, ele vem e dá essa advertência para Pedro, E ele usa uma analogia, que vem nos mostrar o quanto que o inimigo ele deseja e fará de tudo para tentar nos destruir, roubar a nossa fé e nos impedir, de alcançar a vitória final. Lá em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 8, diz assim: sede sóbrios, sede vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar. E nós vemos que é dessa forma, O cristão pode-se dizer que ele não tem nem um minuto de sossego, porque em todo tempo o inimigo está ao derredor, buscando uma maneira de, com seus ardis, com as suas astutas ciladas, tentar nos enlaçar, nos derrubar, nos fazer cair. E a gente vê que Pedro, ele já havia estado com Jesus há tanto tempo, Ele presenciou grandes milagres, ele participou, de um milagre que foi andar lá sobre as águas com Jesus, em meio à tempestade. Verdade é que no momento ele fraquejou, mas Jesus estava ali e o tomou pela mão. Então ele presenciou aquilo, ele viveu tudo aquilo e andou com Jesus. E mesmo assim, a gente conhece, a história e vê que ele fraquejou, Mas para ele, naquele momento, estava pronto. Ele estava pronto para ir preso e até mesmo, se fosse preciso, morrer por Cristo, morrer por Jesus. Mas aí o Senhor, ele vai e dá aquela desagradável notícia para ele: Pedro, tu não está pronto não, meu filho. E quantos de nós pode ser que estejamos como Pedro, achando que já estamos prontos para resistir até o fim, sem fraquejar, sem tropeçar. Mas o Senhor Jesus, em todo o tempo, ele vem nos alertar sobre a vigilância.
E é isso que ele vem falar para Pedro, né? A gente vê em outras passagens bíblicas o Senhor Jesus dizendo, olha, vigiai, vigiai. E nós não podemos subestimar o inimigo, né? Achar que a gente já está forte o suficiente e não dar importância, né, em certas coisas, porque lá em 2 Coríntios, no capítulo 2, vai dizer assim o versículo 11, para que Satanás não obtenha vantagem sobre vós, porque não ignoramos os seus objetivos. Outras traduções dizem os seus ardis, né? Nós não podemos ignorar os ardis do inimigo. Não podemos ignorar que ele em todo tempo, ele nos tenta. E como Jesus, ele sabia, né, que Pedro ainda não estava pronto, ele vem, ele fala, né, ele dá aquele banho de água fria em Pedro, mas logo em seguida, no versículo 32, Jesus vai dizer, olha, mas eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Aleluia. O Senhor, ele mostra o amor e o cuidado para Pedro. Cuidado para com a vida de Pedro e assim também com a nossa vida. Ele está intercedendo por nós em todo o tempo, constantemente, não é assim? E eu coloquei aqui também outra referência em 1 Coríntios. No versículo 10, não, no capítulo 10, no versículo 12. Que diz assim, aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Nós precisamos estar atentos, porque quando a gente pensa, né, que está tudo bem, aí vem o inimigo para dar aquela rasteira, não é assim? Pedro, naquela mesma noite, ele foi tentado, né? Mas só que antes dele ser tentado, nós vemos que Jesus alertando ele novamente, lá em Marcos, no capítulo 14. Mais uma vez, o Senhor o adverte. Capítulo 14, versículo 37, versículo 38. Diz assim, ele voltando encontrou-os dormindo e disse a Pedro, Simão, tu dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Nós precisamos estar em completa dependência do Senhor. Precisamos estar orando e vigiando em todo o tempo, porque o inimigo usa de artimanhas, né, para tentar nos derrubar. E a primeira coisa que o inimigo ele tenta fazer conosco é nos afastar do nosso lugar de intimidade e comunhão com o Senhor. É a primeira coisa que ele vai tentar fazer com você, é te tirar do lugar da oração. E quantas vezes a gente, né, deixa as coisas do dia, né, dos afazeres, o tempo corrido, nos afastar desse lugar, né, de oração, desse lugar de vigilância. E a gente vê que na natureza o leão, né, os predadores, eles tentam fazer a mesma coisa com as suas presas. Eles tentam afastar as presas, né, para que elas fiquem vulneráveis, fiquem sozinhas,
né? E assim também o inimigo ele faz conosco. Ele tenta nos afastar da presença de Deus, porque ele sabe que lá nós somos guardados, somos protegidos. Aleluia. E é isso que o inimigo ele faz. Ele tenta nos tirar da presença do Senhor, porque ele sabe que quando nós saímos da cobertura de proteção do nosso Senhor, nada podemos fazer. Não é isso que Jesus ele diz? Sem mim, nada podeis fazer. Nós somos fracos, somos falhos, né? E ai daqueles que confiam em si mesmos, né? Dizem, poxa, tenho orado tanto, Deus sabe da minha correria, só hoje, né? Tem tanta coisa para me fazer hoje, aí a gente pula. E a mesma coisa com a leitura e meditação da palavra, né? Essa semana uma irmã, ela falou, né, que quando eu louvo a Deus que não é só comigo, é com outras pessoas também, que ela falou que quando ela está muito atarefada e às vezes ela fala, não, vou deixar para mais tarde, e aí chega o de tarde e não foi, né? Pulou, não chegou a hora, né, de se deleitar na presença do Senhor. E aí ela fala, não é? Então a gente tem que saber que é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Tanto é que o Senhor Jesus ele nos advertiu, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, né? Não é isso? A primeira coisa, a gente canta, né? Que o Senhor ele seja o nosso primeiro pensamento, né? A gente gosta, né, dessas poesias cantadas, né? Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto, o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento. Não é assim? É bonito de se cantar, é bonito de se falar, mas na prática, às vezes é outra história, não é? Que isso venha a ser parte da nossa vida, da nossa caminhada, que a gente venha compreender verdadeiramente que isso é necessário, que a gente não pode deixar este lugar de intimidade com Deus, a gente não pode abandonar a intimidade com o nosso Pai, a gente precisa manter, porque é lá, aleluia, que nós reconhecemos as nossas fraquezas, e Paulo vai falar que quando estou fraco, aí é que sou forte. Quando nós reconhecemos a nossa fraqueza e estamos todos os dias em constante busca pela presença do Senhor, aí é que somos fortalecidos, somos revigorados, e nós precisamos disso todos os dias. A palavra do Senhor lá em Jeremias, no capítulo 17, no versículo 5, diz assim, assim diz o Senhor, amaldiçoado seja o homem que confia no homem e torna carne o seu braço e cujo coração afasta-se do Senhor. Em outra tradução diz, maldito varão que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Nós precisamos entender que precisamos estar o mais perto possível do nosso Deus. A oração de Jesus, né? Ele vai falar que ele era um com o Pai. Nós precisamos ser um com o nosso Senhor, sermos um, estarmos em unidade com o Senhor. O inimigo, ele tenta, né, nos tirar do lugar de oração, que é exatamente contrário daquilo que Jesus nos adverte, que precisamos orar. E a segunda coisa que ele nos faz é tentar nos distrair. Nos distrair com o que vemos, com o que ouvimos, nos distrair com o nosso trabalho, nos distrair até mesmo muitas das vezes com a própria família, né? É necessário sim a gente, né, gastar tempo com a nossa família, tempo de qualidade, investir esse tempo com a nossa família, mas em primeiro lugar
a nossa vida espiritual. Porque se a gente não está bem espiritualmente, a gente não vai fazer bem para ninguém que estiver perto da gente. Então a gente precisa sim dar esse tempo, entregar esse tempo, né? Não nos deixar persuadir, né, pelas artimanhas do inimigo, porque quando a gente está distraído, a gente vira uma presa muito fácil. E é isso que o inimigo ele tenta, né, fazer conosco. A gente precisa se achegar mais e mais para o Senhor. Isso não quer dizer, né, então se eu ficar constantemente lá orando, né, Paulo vai falar, né, orai sem cessar, né? Então, se eu fizer isso, eu estou livre? Não, não está livre. Porque as tentações vêm mesmo assim, né? O que o Senhor Jesus, ele falou para Pedro ali? Vamos lá de novo, voltar. Em Lucas, no capítulo 22. Jesus disse o quê? Mas eu orei por ti. Para quê? Para que não desfaleça a tua fé. Jesus não orou para que Deus livrasse Pedro daquela tentação, não. Jesus, ele lá no capítulo 17 de João, no versículo 15, ele também vai dizer a mesma coisa. Eu oro não para que tu os tire do mundo, mas para que tu os guarde do mal. Jesus, ele não nos livra de sermos tentados, mas quando nós nos submetemos a Ele, Ele nos livra de cairmos em tentação. Então é por isso que nós precisamos estar em comunhão com o nosso Deus, precisamos buscar sermos fortalecidos a cada dia. A gente está em constante batalha, guerra. A partir do momento que você se decidiu por Cristo, lembra de Neemias, quando ele foi reconstruir os muros, ele falou que com uma mão eles estavam lá construindo o muro, mas com a outra eles estavam lá com a espada na mão, em constante vigilância. Ou seja, eles estavam ali fazendo a obra, mas ao mesmo tempo eles estavam atentos que se houvesse algum combate, que eles estivessem prontos, né, para lutarem e para resistirem. Então, assim também nós, em toda a nossa caminhada, toda a nossa vida, nós vamos ter, a gente não pode se deixar enganar de que o inimigo vai nos dar um tempo de respiro, né? Não, se ele pudesse, ele nos devorava vivos. A palavra é essa, ele busca quem possa tragar. Ele quer pegar de repente, de surpresa. É por isso que ele quer te distrair. É por isso que nós vemos tantas coisas hoje, né, para distrair o ser humano. E ele tem usado as artimanhas dele em todos os âmbitos da sociedade, até mesmo nas igrejas. Eu estava vendo essa semana uma notícia de que uma grande igreja aí, né, bem famosa, estavam falando que iam fazer um evento de Páscoa, mas que eles não iam tocar no assunto de redenção, de sacrifício, né, de Cristo. Eles não iam tocar nisso porque isso ofende as pessoas e o que eles querem é trazer as pessoas para a igreja. E me lembrou que uma vez eu ouvi algo bem parecido. Até então eu considerava muito como serva de Deus, mas eu ouvi da boca dela falando que faria o que fosse preciso para colocar jovens dentro da igreja.
E aquilo veio no meu coração como algo assim tão... Porque não interessava o meio que iria ser usado, o que interessava era encher. E o inimigo ele tem feito muito isso, né, nos nossos dias. Já está dentro da igreja, já está bom. Não, não está bom. Não está bom. É só o começo. Mas o Senhor, Ele diz, né? Ele diz, sim, vinde como estás, mas Ele faz a limpeza necessária. Mas para que essa limpeza seja necessária, é necessário o quê? Ouvir a verdade. Caminhar com Jesus. Estar sujeito à vontade de Deus, estar submisso à vontade do Senhor. É isso que Ele requer de nós. Mas quando as pessoas se achegam até mesmo, né, com a melhor das intenções e aí não ouvem nada, só ouvem coisas agradáveis, coisas para distrair, luzes e canções e, enfim, coisas agradáveis, não há um confronto, não há um chamado ao arrependimento, a estar diante do Senhor verdadeiramente, né? Todos os dias buscando a presença do Senhor. É isso que o inimigo quer. Muitos não são nem tentados porque já estão nos braços do inimigo, né? Mas todos aqueles que desejam andar piamente sofrerão. É isso que a palavra do Senhor diz, né? Sofrerão alguma tentação, alguma provação, alguma tribulação. Então, se nós desejamos viver verdadeiramente, piamente diante do Senhor, que nós venhamos ter a certeza de que vão vir os ataques, vão vir as lutas, vão vir as provações, mas precisamos estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Não é na força do nosso braço, mas é na força do Senhor. É aí que nós somos vitoriosos, é aí que nós vamos, né, conseguir a vitória. E nós vemos, né, quantos homens de Deus sofreram tentações. Aí, dentro do carro, vindo para cá, eu estava lembrando de Jó. Como aquele homem foi tentado. Mas ele estava constantemente na presença do Senhor. Lá no capítulo 1 do livro de Jó, no versículo 5, diz assim: assim era que, quando os dias de seus banquetes terminavam, enviava Jó e os santificava e se levantava de madrugada e oferecia ofertas queimadas de acordo com o número de todos eles, porque Jó dizia: pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações. Assim fazia Jó continuamente. Jó estava continuamente fazendo isso, orando, buscando a Deus, né, pela vida dos filhos dele. E eu acredito que essa é uma das razões de que Jó, ele permaneceu fiel ao Senhor até o fim. Porque ele não buscou a Deus só na hora que ele estava lá, né, na peneira. Ele buscava a Deus constantemente. E quando a gente busca a Deus constantemente, a gente é fortalecido, a gente vai sendo construído, a gente vai sendo edificado numa base sólida, firmada no Senhor. E como eu falei, a gente não consegue fazer nada sozinho, a gente não consegue se firmar, se estabelecer sozinho.
O Senhor Jesus, Ele é a nossa força. Como foi cantado aqui, eis a minha rocha, a minha segurança. É Ele. Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa salvação. Então não podemos nos afastar dele nem um minuto sequer. Não se deixe afastar do Senhor nem por um minuto. Nem um piscar de olhos. Porque quando você abrir seus olhos de novo, pode ser tarde demais, o inimigo pode já ter te devorado e você nem percebeu. Como foi pregado, sobre Sansão, ele confiava que ia dar tudo certo, mas nem percebeu que o Senhor já o tinha deixado. Então não brinque com isso. Não brinque com a tua salvação. Isso é muito, muito importante, muito sério. A nossa salvação é que está em jogo. Não é a nossa casa aqui na terra, não são as nossas roupas, não é o nosso carro, não são nossos bens, mas é a nossa vida eterna, é a nossa eternidade que está em jogo. O inimigo, ele não quer nos derrubar para nos machucar fisicamente. Não, ele quer muito mais do que isso. Ele quer ir muito além disso. Ele é o inimigo da nossa alma. E o Senhor Jesus, ele vem pedir, que a fé de Pedro não desfaleça. Porque ele sabia que era necessário. O sofrimento é necessário, assim como para Jó foi necessário. Por que foi necessário para Jó? Lembra do que ele fala lá no finalzinho do livro de Jó, no capítulo 42, no versículo 5. Ele diz assim: eu tinha ouvido de ti com os ouvidos, mas agora os meus olhos te veem. Depois que ele passou por todas aquelas lutas, aquele sofrimento que ele passou, ele pôde então conhecer Deus de verdade. Ele pôde verdadeiramente conhecer quem era o Deus que ele servia. Aleluia. Às vezes a gente está, como Pedro, achando que já conhece Jesus, que é parceirão. Mas não. Jó, ele só foi conhecer depois de passar por tudo aquilo. E Pedro também. Foi necessário ele passar, pela peneira. A peneira é necessária na vida de cada cristão, porque o cristão, ele é comparado ao trigo, não é isso? E a gente sabe que o trigo, ele também tem palha. E para a palha ser separada do trigo é necessário o quê? Peneirar. Antes de peneirar, bate-se bem o trigo, E aí vai peneirando e vai caindo os grãos lá no lugar onde é para ele ser guardado, e a palha fica. Ou seja, isso é necessário nas nossas vidas também. Para quê? Para que a gente venha a ser moldado, para que o que é bom fique, para que as nossas fraquezas sejam mostradas, para que a gente fique mais fortalecido, Quando nós somos expostos, quando a nossa fraqueza fica exposta, a gente fica mais esperto, Opa, já passei por ali, não dá não. Não é assim? E a gente vê que Pedro, depois de ter passado por tudo aquilo que ele passou, a gente sabe, que ele negou Jesus, que ele caiu em profunda tristeza, se arrependeu. E aí Jesus, quando se encontra com ele na praia de novo, dá aquela segunda chance para ele. E ele recebe aquela segunda chance com todas as forças. E a partir dali, ele nunca mais foi o mesmo.
Às vezes também as provações, as situações da nossa vida vêm de encontro a nós para nos fazer mudar. Para que a gente olhe as coisas com outra perspectiva. Talvez Pedro ali, antes, ele pudesse olhar para Jesus e ver as coisas só no natural, mas depois ele pôde contemplar o sobrenatural. E ali ele começou a verdadeiramente, ali, como o Senhor Jesus já disse, olha, quando te converteres, Pedro ainda não era convertido, ele andou com Jesus, teve aquela caminhada toda com Jesus, mas ele ainda não era convertido. Como assim? E Jesus fala, quando te converteres, fortaleça os teus irmãos, fortaleça os outros. E a gente vê que depois daquilo, nós vemos que verdadeiramente ele foi convertido, vemos quantas pessoas foram salvas, através da pregação de Pedro, lá no dia de Pentecostes, quantas almas se renderam ao Senhor. E às vezes também nós passamos por essas lutas, por essas provações e tentações, para que nós venhamos ser mais fortes, possamos então fortalecer a outros que puderem, que estiverem passando pelas mesmas situações que nós. Então é necessário. Todas essas coisas são necessárias. Mas lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 12, vai dizer assim: abençoado é o homem que resiste à tentação, porque, tendo sido posto à prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Aleluia! Então a prova é necessária, as tentações são necessárias, mas você será bem-aventurado se você resistir à tentação. A palavra do Senhor vem dizer que nós devemos nos sujeitar a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Esse é o segredo, nós estarmos sujeitos, submissos à vontade do Senhor e resistirmos firmemente, estarmos prontos para responder, o motivo da nossa fé, estarmos, vestidos de toda a armadura de Deus. Para se vestir da armadura de Deus é necessário nutrir uma vida de comunhão com o Senhor, uma vida de entrega na palavra, uma vida de busca constante, pelas coisas do Senhor, pelas coisas do céu. Então, revestidos assim, nós podemos então resistir ao diabo e ele fugirá. Ele vem tentando nos amedrontar, mas ele corre quando ele vê que o que está em nós é maior. Aleluia! Glória a Deus! Não é na força do nosso braço, nós precisamos estar debaixo da potente mão do Senhor. Aleluia! Nós precisamos estar no esconderijo do Altíssimo. Se nós sairmos por um momento desse esconderijo, nós seremos tragados. Então, que nós nunca venhamos sair da presença do Senhor. E para finalizar, eu queria deixar em Salmos, capítulo 91. Versículo 14 até o versículo 16. Diz assim: porque ele pôs o seu amor sobre mim, portanto, eu o livrarei. Eu o colocarei no alto, porque ele conheceu o meu nome. Ele clamará a mim, e eu responderei. Estarei com ele na tribulação, e eu o livrarei, e o honrarei. Com vida longa eu o satisfarei, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia! A palavra do Senhor diz que nós somos tentados sim, mas junto com a tentação o Senhor nos provê o escape. Ele nos dá o escape, Ele nos dá o meio de escaparmos. Aleluia! Isso se estivermos debaixo da autoridade do Senhor.
Se não tivermos, a gente vai ficar mais perdido que cego em tiroteio. A gente não vai saber sair das situações, a gente não tem força para isso. Mas agora, se colocarmos a nossa vida verdadeiramente no altar do Senhor, se estivermos verdadeiramente no centro da vontade do Senhor, então clamaremos a Ele e Ele nos ouvirá, nos colocará seguros, aleluia. É Ele quem nos dá a vitória, é Ele quem nos garante a vitória, é Ele quem nos justifica. Como diz lá em Romanos, né? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, é Ele quem nos justifica. Aleluia. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas se não estivermos, né? Que será de nós, né? Então que nós venhamos verdadeiramente amar ao Senhor com todo o nosso coração. Como diz aqui, porque colocou o seu amor sobre mim. Outra tradução diz, porque me amou tão ternamente, se não me engano, diz assim, né? Porque me amou. Portanto, eu o livrarei, eu o colocarei no alto, porque conheceu o meu nome. Diz aqui, com vida longa o satisfarei e lhe mostrarei a minha salvação. Foi isso que ele fez com Jó. Lembra quando Jó falava, bem sei eu, né? Confundi aqui, mas eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará. Ele tinha essa certeza, porque ele já vinha construindo uma caminhada de verdade com Deus. Ele já vinha se nutrindo, se fortalecendo, então a fé dele foi fortalecida e nós também precisamos disso. É uma caminhada, não é um momento, não, é a hora que eu clamar, Deus vai me ouvir. Não, peraí, não é assim não, você precisa construir uma estrada com Deus, né? Um caminho que é estreito, que é duro, que é difícil, mas com Cristo tudo se torna mais fácil. Aleluia. Sem Ele é que estamos perdidos, mas com Ele somos mais do que vencedores. Amém? Então que nós venhamos cada dia mais e mais estar diante da presença do Senhor, buscando, né? Eu sei que parece uma palavra óbvia, né? A gente precisa sim, mas às vezes a gente se esquece. Não conscientemente, mas com tantas coisas a gente vai acabando deixando de lado. Então, que nós não venhamos deixar de lado, que nós estejamos sempre buscando a vontade do Senhor para as nossas vidas, para que verdadeiramente sejamos convertidos ao Senhor e sejamos usados por Ele em todo o tempo, assim como Pedro, né, foi usado pelo Senhor e até hoje ele é usado pelo Senhor, né? Não está mais aqui entre nós, mas as palavras ficaram e nos fortalecem, né? A palavra do Senhor através desse homem de Deus. Então, que nós venhamos, em nome de Jesus, buscar cada dia mais intimidade e comunhão com o nosso Deus. Amém? Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Pai, eu te agradeço, Senhor. Te agradeço por mais uma vez o Senhor mostrar a tua graça e misericórdia sobre cada um de nós que ouvimos a tua palavra nessa noite, Senhor. Obrigada, Jesus, por nos advertir, por em todo tempo o Senhor nos alertar, ó Deus. Eu te agradeço, Jesus, porque nós somos assim, somos falhos, somos como meninos, que mesmo o pai, a mãe falando não vá por aí, às vezes a gente vai mesmo assim, Senhor. Mesmo sabendo, nós erramos, mesmo conhecendo, Senhor, nós erramos. Nós pedimos ao Senhor, tem misericórdia de nós, meu Pai. Nos livra, Senhor, de cair em tentação. Nos ajuda, Senhor, que
em todas as manhãs, a primeira coisa que nós venhamos fazer seja buscar, ó Deus, a Tua face. Buscarmos ser fortalecidos, meu Deus, por Ti, para que não venhamos cair em tentação, para que não venhamos tropeçar, Senhor. Porque nós sabemos dos ardis do inimigo, sabemos que em todo tempo ele tenta nos afastar da Tua presença. Mas que nós não venhamos permitir isso, Senhor. Que nós venhamos nos manter firmes em Ti, em todo tempo, Senhor, para a glória do Teu nome, Jesus. Fortalece a cada um dos meus irmãos, Senhor. Fortalece a minha vida, Senhor. Não nos deixe esmorecer, Senhor. Não nos deixe fraquejar, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que venhamos perseverar, Pai, para a glória do Teu nome, ó Pai. E que a Tua palavra, Senhor, venha continuar falando, Senhor, aos nossos corações. Continua ministrando, Senhor, em cada coração, Senhor. Em nome de Jesus, é o que eu te peço, Pai, e te agradeço. Amém, Senhor Jesus. Amém.